Olá, eu sou Janaína Polidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade à série de como eu virei uma elaboradora de material didático. Foi um longo caminho aí, a partir dos 2 anos de idade, que é o que eu vou contar aí no vídeo anterior, que eu não vou me delongar aqui, mas eu vou deixar no final desse vídeo a sugestão do vídeo para vocês poderem assistir caso não o tenham feito ainda. E daí eu vou mostrar para vocês como que continua minha jornada, mas eu vou fazer um breve aqui histórico, muito breve, para a gente passar para o episódio, na verdade, episódio 3, tá, gente? Aqui tá até, não, é 2, tá certo. Que é o piloto, o 1 e o 2, né? Eu mostrei no anterior qual vai ser a sequência dos episódios, que acho que são 4 ou 5, mas você pode assistir o vídeo anterior para poder ver aí como que funciona a coisa, né? Dos episódios. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe sempre vídeo, jamais materiais digitais aí ou coisa e tal, com as pessoas que podem se beneficiar da informação. No episódio 2 eu vou contar para vocês da elaboração à mão, mas lembrando que nos episódios anteriores eu expliquei para vocês no piloto como que eu aprendi a arquitetar as atividades ainda quando eu era uma estudante na escola, como isso foi benéfico para mim, como as professoras ajudaram. E depois, na minha própria escola de idiomas, como eu refinei, porque daí eu passei para o que eu fazia no caderno, eu transpus para fazer em máquina de escrever elétrica e depois para o computador. Então, durante o período que eu tive a minha escola, eu fiz isso daí. E daí, enquanto eu tinha escola de idiomas, eu acabei passando no concurso público aqui na Prefeitura de São Bernardo. E nesse concurso eu tinha um problema, que não havia possibilidade dos materiais serem feitos no computador mais. Então, eu tinha passado do caderno para a máquina de escrever, da máquina de escrever para o computador. E quando eu cheguei na prefeitura, a gente não tinha esse recurso de xerocar as folhas, não tinha essa opção ainda, porque era 1997 e nesse ano a gente não tinha essa opção nas escolas ainda, tá? Aqui, pelo menos em São Bernardo, não. E daí, o que aconteceu? É aquela fala, né? Minha escola não tem recursos. Eu fico pé da vida quando eu conto alguma coisa. Ah, é porque eu vendo material. Ah, mas eu não vou comprar porque na minha escola não tem recurso. Gente, quem não tem recurso é a pessoa que fala. Eu fico pé da vida, porque eu já trabalhei em container, já trabalhei em escola sem recurso, então assim, não me fez diferença alguma enquanto profissional. Na verdade, foi até um boost aí, um, foi um incentivo para eu poder achar novas soluções, né? Então, se eu sou a profissional que eu sou hoje, sabendo tudo que vocês veem que eu sei, me enterrando aí dentro de novas soluções, é porque eu passei perrengue também, tá? Já tive salas com 47 alunos no quinto ano, já trabalhei em escola de container, já tive salas com várias inclusões, então assim, não já trabalhei 3 períodos, né, em escola, então nada disso me convence de que o profissional é ruim porque ele trabalha demais ou porque ele tem muito aluno, que eu já passei por isso e eu dei a volta por cima. Então minha mãe me ensinou assim: se o outro pode, você também pode, né? Então se a gente pensa dessa forma, a gente é mais profissional, pelo menos na minha opinião. Então quando eu falo assim, minha escola não tem recursos, galera, não é mais clichê de preguiçoso que isso daí, né? Não tem outro clichê de preguiçoso pior que esse daí. Não tem recurso, meu trabalho é ensinar, não é? Não é reclamar, não é para isso que eu sou paga. Então, a menos que esteja contra meu trabalho, que daí sim eu vou reclamar, falar, ó, a coordenadora vem e fala, ó, você não pode fazer assim. Daí ou eu falo para ela, ó, então você me fala como que é, só que você me ensina a fazer, ou você me deixa trabalhar dessa forma e eu te entrego os resultados, né? Então, é bem dessa forma. Eu só vou reclamar do meu trabalho se tiver algo me atrapalhando. Se não tiver, eu vou trabalhar da forma como eu acho mais prudente, e que dê mais resultados para o meu aluno, porque meu trabalho é ensinar. Então, como profissional, é meu dever encontrar soluções, independentemente dos recursos que eu tenha, tá?
No caso aí, como eu já trabalhava com máquina de escrever e computador, eu tive que dar um passo para trás, porque eu não tinha essa alternativa de tirar cópias. O que que eu fiz? Eu tinha o livro didático, que era exatamente esse daí quando eu entrei, o Viva a Vida. Então a gente tinha, no PNLD, tinham escolhido esse livro, que ele é médio, tá? Perto dos que tem hoje, ele é médio. Então alguns exercícios dava para usar, mas não dava para usar inteiro, porque era muito ruim. Eu até comecei usando inteiro, mas daí quando eu percebi que era ruim, eu usava parcialmente. Eu tinha o caderno que super ajudava, mas as crianças não podiam ficar o dia inteiro fazendo caderno, né? Tinha que dar uma variada, porque senão eu não ia conseguir resultados de aprendizagem, ia ser cansativo. E daí eu precisava das folhas, né? Aquelas folhas que elas complementam a. A gente fala que complementa, mas na verdade ela é mais importante do que o livro didático, né? As folhas complementares. Essas atividades complementares, o que que eu tinha para fazer? Um mimeógrafo, que é essa máquina que vocês estão vendo aí, para quem é mais novo não conhece, provavelmente, e o papel ectográfico, que a gente chamava carinhosamente aí de stencil, que é esse daí que vocês estão vendo em roxinho aí. Nada mais é, gente, do que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu não tenho um atualmente, tá? Eu não ia comprar uma caixa só para fazer o vídeo. Mas é uma folha, tá? De carbono, é uma folha de carbono com papel de seda no meio e uma outra folha assim brilhosinha que fica que você escreve nessa folha brilhosinha. Mas na prefeitura tinha tão pouco recurso porque a gente tinha um limite de cinco stencil por mês, 5 papéis ectográficos. E eu não podia dar 5 atividades em um mês. Daí o que eu fazia? Não tinha recurso. Daí eu uso minha cabeça. Eu pegava uma folha A4 ou sulfite, como a gente chama aqui na Grande São Paulo, e daí eu usava o sulfite A4 no lugar da folha que vinha junto com o papel ectográfico. Não dava para usar muitas vezes, mas dava para usar entre 3 ou 4 vezes, dependendo do carbono, porque o carbono vai gastando. Então, o lugar que eu já utilizei o carbono, ele vai ficando mais fraco conforme eu uso de novo. Então, usar um só para quem tem 5 por mês era desperdício, mas se eu podia colocar 3 ou 4 folhas, já melhorava um pouquinho a situação, né? Porque daí eu já tinha, em vez de. Vamos falar que eu conseguia fazer 4, mais o papel ectográfico, 5, tá? Então, 5 vezes 5, 25, eu tinha 25 folhas. Já dá quase um mês. E às vezes eu pegava uma cota de uma colega, porque nem todas utilizavam, né? E daí, como eu fazia bem feitas as atividades, às vezes a gente fazia a troca. Elas me davam o papel ectográfico e eu montava a atividade da mesma série, naturalmente. Então, a gente tem aí essa troca também. Então, essa falta de recurso não é desculpa para ninguém deixar de trabalhar. Dito isso, eu vou mostrar para vocês como que eu elaborava à mão, porque vai fazer muita diferença, mas muita diferença mesmo no profissional que eu sou hoje, tá? Então, vamos conhecer como que eu fazia à mão a atividade? Preparado? Então, bota aí o vídeo pessoal da edição para o povo poder ver como que eu elaborava. Muito bem, eu vou mostrar para vocês como eu fazia as atividades à mão, só que eu vou utilizar, em vez de um stencil, uma folha de sulfite, gente, dá na mesma, porque daí no stencil, para poder economizar, como eu falei, a gente não tinha muitos recursos, né? Nem sempre a gente usava a folha do stencil. Às vezes a gente colocava uma folha sulfite sobre o carbono e usava a própria folha sulfite ou A4, aí como você chama na sua região. E daí eu deixava assim, usava 3, 4 vezes a folha sulfite para economizar, e no mesmo carbono, e daí depois eu usava a folha do stencil mesmo, que ela é melhor mesmo para fazer, só que nem sempre dava certo, né? Então eu sempre tinha uma régua à mão, né? Então vocês vão ver aqui, primeiro eu vou fazer a borda, que nem eu faço nas folhas que eu vendo no site da loja. A borda é super importante porque ela vai garantir o foco da criança dentro da folha, né? Então você pode se perguntar, por que ela faz essa moldura em volta? A moldura em volta, ela faz diferença na hora da criança fazer a lição, sabe? Parece que a criança fica mais concentrada quando a gente tem os limites da folha, né? Então eu sempre fazia a borda antes. Todas as minhas atividades eram assim, tá? Com esse layout.
porque a arquitetura que eu aprendi quando eu era pequena, ela fazia toda a diferença. Eu vou colocar o nome da minha última escola, tá? Sempre cabeçalho com o nome da escola para identificação. EMEB José Cataldi. Daí eu colocava o nome da criança para ela poder identificar a folha, né? Porque ninguém merece folha sem nome, sem identificação. Já delata que o elaborador é bem ruim, né? A data, porque eu preciso ver a evolução da criança, e a professora, para a gente poder ter um controle de qual turma que é. Poderia ser turma também, tá? E daí eu vou colocar o título da atividade. Nesse daqui eu vou fazer uma atividade meio termo aí, que seria para segundo ou terceiro ano. Eu vou chamar de pastel de feira. Então eu vou dar um título, ó, pastel de feira. Vejam que o título ele é centralizado. No caso aqui eu tô fazendo com letra cursiva, né? Então eu acho que mais para terceiro ano. Mas no segundo também é possível com uma numeração diferente. Decidi aqui fazer terceiro ano. Daí eu vou começar. O senhor Hakumi. Sim, eu colocava sempre nomes estranhos, assim, tá? Estranhos para as crianças, né? Tem uma barraca na feira. Barraca de pastéis, né? Na feira. Observe a tabela de vendas de ontem. 2 pontos. Daí eu vou fazer a tabela para as crianças poderem consultar, né? Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Vai ser tipo de pastel. E quantidade. Daí você pode estar se perguntando, mas cadê a tabela, né? Isso é o que vai diferenciar também o bom elaborador. A gente vai ter um planejamento de espaço, principalmente na parte de fazer à mão, né? Então, aqui, primeiro eu coloco o. Isso aqui eu aprendi fazendo caderno, né? Primeiro eu coloco a escrita, e depois que eu coloquei a escrita, é que eu vou colocar os traços. Por quê? Porque isso vai me garantir o tamanho das células que eu vou colocar aqui na tabela, né? Então, daí aqui eu vou ter que calcular. Deixa eu ver. Eu vou colocar queijo, carne e frango. Vou pôr 3 pastéis. E daí vejam que eu tô usando a régua, ó, eu coloquei a régua a uma distância dos números aqui da borda. E aqui eu tô contando 1 centímetro para cada pastel. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer as marcações. E lá no carbono do papel ectográfico, do stencil... Opa, peraí que aqui eu não prestei muita atenção, é aqui embaixo. Só vai aparecer o lugar que eu apertei a caneta, porque tem que ter bastante força aí com a caneta, porque senão não dá certo, tá, gente? Então, aqui a gente vai... Ficou um pouquinho fora aqui, ó, mas não tem problema. No stencil tudo é perdoável, por isso que eu sempre falo, né, que se tiver algum tipo de errinho na atividade, não tem problema, você fala para o aluno, porque isso é perdoável até nas editoras, né? Nas editoras, os livros às vezes vêm também com algum erro, né? Ou de digitação, alguma coisa aí, um lapso da pessoa que diagramou, alguma coisa assim, sempre vem. E daí não tem problema, porque errar é humano, senão não era uma atividade de humano, né? Era uma atividade de máquina. E daí a gente pede para a criança relevar, que nem esse cantinho aqui, ó. Depois eu posso pensar em alguma coisa para disfarçar.
Então, a gente vai ter o pastel de queijo, o pastel de carne e o pastel de frango. Não vou colocar muitos pastéis, porque vai ficar cansativo para criança. A gente, assim, para terceiro ano, até 3 itens é legal. Vou colocar que ele vendeu 286 de queijo, 398 de carne e 199 de frango. E daí eu vou fazer aqui um pastelzinho. É legal sempre ter com uma mordida assim, ó. Daí eu vou fazer umas bolinhas, vou fazer aqui o papel e aqui saindo uma fumacinha para dizer que é gostoso. E aqui para disfarçar aqui a gente pode colocar uma graça aqui, ó. Tá vendo? Como dá para disfarçar? Agora eu vou jogar a folha um pouquinho para cima, mas a gente vai continuar aqui, ó. Daí eu vou ter aqui, ó. Agora responda. Letra A. Porque eu já coloquei número 1, então agora eu tenho que enumerar. Para eu enumerar, gente, eu não posso usar o mesmo marcador. Se eu já usei número, agora eu vou usar letra. Qual pastel vendeu mais? Daí a criança vai responder. Então, eu vou colocar ali resposta. Eu vou fazer bem simples, porque é só para efeito aqui de vocês entenderem que dá para fazer à mão também. Por isso que eu falo que às vezes você pode comprar atividade na loja e você passa na lousa. Nem sempre você precisa dar atividade em folha, né? Você vai olhando lá no seu celular ou no computador e vai passando na lousa. Qual pastel vendeu menos? Mesmo porque na folha geralmente vai estar em letra imprensa e você precisa que a criança treine a letra cursiva, né? Seria hipocrisia você trabalhar só livro ou só folha. Porque daí você pede a letra cursiva e não treina de outra forma, não tem sentido nenhum, né? Qual é a diferença entre os pastéis que venderam? Deixa eu colocar mais para cima para vocês verem. Mais e menos. Daí aqui eu vou deixar um espaço para cálculo, tá? Então aqui eu vou deixar o espaço de uma régua, ó, eu coloquei a régua bem em cima da linha que eu fiz embaixo, tá? E eu vou colocar aqui, ó, um espaço para cálculo. E aqui eu vou fazer uma graça, ó. Eu vou colocar um espaço para o resultado, cortando o quadro, tá? Lógico que não fica reto igual no computador, mas nem essa é a intenção, porque é feito à mão, né? A gente tem uma parte artesanal. E daí aqui a gente escreve resultado. E aqui cálculo. Daí eu posso fazer uma graça aqui, ó, posso colocar um queijo. Daí vocês vão notar que eu tenho algumas habilidades de desenho, né? Aqui no pastel de feira, eu acho que faltou aqui colocar mais um desenho para as crianças pintarem. Então, eu vou colocar, como é o senhor Hakumi, um japonês, né? Então, eu vou colocar um japonesinho aqui, ó. Pra ficar mais gracinha ainda, né? Só para eles poderem pintar. Vou colocar o cabelinho dele assim, ó. Que fica mais fácil de desenhar, né? Daí, eu vou colocar aqui, ó, os olhinhos. E daí ficou pronta a página, ó, vou passar para vocês verem.
arrumar aqui no tripé. Poderia ser diferente, poderia fazer outra, né, agora de alfabetização, mas para esse vídeo eu vou deixar só essa, só para vocês terem uma ideia de como eu fazia quando era à mão. Então, minhas lições à mão, elas saíam do mesmo jeito, gente, que sairiam no caderno ou numa folha datilografada ou mesmo numa folha feita no computador. A diferença é nenhuma de conteúdo, porque o mais importante é o conteúdo. A parte como ela é apresentada vai depender do quanto você entende de elaboração, né? Por isso que vai ser super importante aí para a Janaína do futuro, que é a de hoje, poder entender o que é elaboração melhor do que qualquer pessoa aí que vocês possam encontrar no mercado de trabalho. Bom, você deve ter percebido aí que foi uma coisa que eu desenvolvi ao longo dos anos. Lógico que no começo eu não fazia atividade tão facilmente assim, e daí foi uma evolução durante dos 15 anos que eu fiquei na prefeitura, em torno de 9 ou 10 eu elaborava aí no papel ectográfico. Então foi bastante tempo que eu tive aí de parquinho para poder me divertir fazendo atividades pedagógicas, né? Dentro ali da escola, que é importante ressaltar, né? Eu ainda não era uma profissional nessa época, mas eu fui desenvolvendo esse lado profissional aos poucos, conforme eu testava ali com as crianças e coisa e tal. Vou compartilhar de novo a tela com vocês aqui, para a gente continuar de onde a gente parou. Vou colocar e tirar, para não dar problema na visualização. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu aprendi com esse período de elaborar à mão, né? Ele foi primordial, eu acho que se não fosse esse período aí bem longo, por sinal, que eu tive que elaborar à mão para a prefeitura, eu não seria a profissional que eu sou hoje, mas ao mesmo tempo eu também fazia atividades no computador, tá, gente? Lá, porque eu trabalhava no Objetivo, concomitante, né? Eu trabalhava 3 períodos nessa época. Durante 8 anos, desses 14, 15, quase 15, né, que eu fiquei na prefeitura, 8 anos foram dedicados também ao colégio Objetivo e ali eu tinha que fazer atividades no computador, né, porque ali nem tinha mimeógrafo. Então eu trabalhava meio período com mimeógrafo, né, e os outros 2 períodos com atividade no computador. Então isso daí foi primordial para eu poder aprender novas técnicas e coisas novas que davam certo na folha, né, que o livro didático não me oferecia. E daí, parte desse período de elaborar à mão, ele está dentro dos nossos módulos aí, do curso de elaboração de material didático, que é um curso livre, que ele vai te ensinar na prática como que você faz para montar, né, para elaborar essas atividades, sejam elas pedagógicas de clínica ou empresariais, porque a gente já teve empresários que fizeram também o curso, tá? Esse período do elaborar à mão, fiquem de olho aí nos módulos, porque eu vou colocar 2 caixinhas. Essas 2 caixinhas são baseadas nesse período que eu passei. O Fases da Montagem, ele vai trazer uma carga bem grande, que vai explicar como você faz a elaboração, coisas que eu aprendi nesse período. Lógico que eu não vou ensinar você a elaborar à mão, mas essa parte à mão também existe na elaboração. Eu não vou direto no computador. Eu tenho uma fase prévia. Mesmo trabalhando no computador, seria hipocrisia dizer que eu começo a atividade no computador, porque não tem a mesma qualidade. Então, essa atividade ela vai ter um período prévio, é igual fazer vinho, gente. Não sei se vocês foram já numa vinícola, tem todo um preparo ali da uva, né? Para você poder chegar em fazer o vinho de fato. A montagem é a mesma coisa. Se eu faço direto no computador, não tem o mesmo efeito, né? Eu preciso ter 2 fases que são relacionadas a, a essa elaboração à mão que eu falei para vocês. Além disso, a gente tem um módulo de criatividade que parcialmente é inspirado nesse período também. Assim, às vezes você fala, mas eu não sou criativa para fazer atividade. Gente, criatividade você pode aprender, e daí eu tenho um outro negócio que eu vou contar aqui nos episódios que vai te explicar que isso é possível. Mas daí o que acontece? Tem vários modelos de criatividade presentes aí no mercado, em aulas, coisa e tal, que eu já fiz aula de criatividade.
Vou contar para vocês depois como que é. Mas essa aula da prática do elaborador é só do elaborador. Então, é legal, muito legal, quando a gente pode aplicar isso na prática a partir da visão de quem elaborou a vida inteira, né? Então, essa criatividade, ela pode ser encaixada em um dos modelos que a gente tem aí de criatividade no mercado, que é o que eu vou explicar aí no curso de elaboração de material didático. E daí, para poder ajudar aqui vocês, lembra que eu comentei que, eu não sei se foi nesse vídeo ou se foi em outro, tá? Eu comentei que nós tivemos um comentário que a pessoa está fazendo pós em design instrucional, que é o nome aí da elaboração oficial, ou design educacional, que vocês preferirem me chamar, numa faculdade X, que eu não vou falar qual é. E daí eu fui lá ver o cronograma do curso. E daí eu fiquei decepcionada, gente. Muito decepcionada. A pessoa tá achando interessante, mas o que que eu falei para ela? Né, no comentário, vocês podem até olhar aí nos vídeos anteriores que vai estar lá. Quando eu fiz pós em design instrucional, eu vou até falar disso num dos vídeos, no Senac, tem nome, né, o Senac. Eu fiquei decepcionada também, porque como eu já elaborava há muito tempo, eu já tinha passado a vida inteira ali de infância fazendo elaboração no caderno, depois eu comecei a elaborar na minha escola de idiomas, depois eu comecei a elaborar na prefeitura, à mão, daí eu comecei a elaborar por objetivo no computador, virei coordenadora, comecei a pegar avaliações de todos os professores, então eu tinha todo tipo de elaboração ali, comecei a aprender com eles também. E daí eu decidi ser profissional nessa área, fui fazer a pós no Senac, e daí eu fiquei decepcionada, porque eu já tinha experiência prática na elaboração, eu já sabia como era. E o que eles me ofereciam era uma parte teórica que não tinha relação com a minha prática, mas pode ser que se eu fosse começar a elaborar, poderia ter algum sentido, mas não tinha mais. Não era o trabalho que eu fazia. Mas tinha pessoas no curso que gostaram do curso, que acharam bacana, né? São pessoas iniciantes aí que não têm o parâmetro do que é elaborar. E daí eu fui ver o cronograma dessa faculdade e de outras, tá? Para poder comparar com o que eu faço, mesmo porque eu já tinha feito isso antes de montar meu cronograma. E daí eu me deparei com esse cronograma da pós em design instrucional que a pessoa tinha indicado. Design educacional, trabalho, educação e tecnologia, design de interação, perspectivas e contribuições educacionais. Daí, já tinha trabalho, educação e tecnologia, né? Agora, educação, sociedade, cultura e suas tecnologias. Quase parecido. Vamos combinar. Seminário interdisciplinar. Daí, design gráfico, volta lá no design gráfico. Perspectivas e contribuições educacionais. Vejam que eles até dividiram em azul, verde e preto as cores para poder identificar o que é mais ou menos ali na mesma linha. Mas como profissional de elaboração, gente, mais de 40 anos, né, na elaboração aqui. Eu comecei com 2, se você for ver. Não me fala nada do meu trabalho que eu faço no dia a dia. Muito sinceramente, não contribui, né? Pode contribuir para a parte teórica, mas para a parte prática, mesmo chamando ali, ó, design educacional, design de interação, design gráfico, eu vou explicar para vocês quando eu falar sobre as editoras, que isso não vai fazer diferença nenhuma na minha elaboração. E a gente tem ali um trabalho de conclusão de 80 horas que me assusta bastante, né? Porque isso é quase para preguiçoso mesmo. Então, assim, a gente tem umas cargas horárias muito grandes para uma coisa que é totalmente teórica, para você ficar ali 2 anos fazendo praticamente 1 ano e meio, 2. Então, não funciona para mim. Né? Quando que a gente faz uma pós e quando a gente faz um curso livre? A gente faz uma pós para ter status e a gente faz um curso livre para saber fazer. Eu aprendi isso a duras penas, porque eu tenho 5 pós, né? Toda vez que eu faço uma pós, eu me arrependo. Daí eu vou, faço um curso livre e faz um boom na minha cabeça. Porque é o curso livre que me faz a diferença, não é a pós. Né? A pós vai dar uma pincelada em cada coisa, mas não vai me falar o que, que eu faço no dia a dia. O curso livre já é o contrário, depende do seu objetivo aí. Então, se você gostaria de fazer um curso livre de design instrucional comigo, né?
aprender a fazer na prática mesmo e ser reconhecida no mercado de trabalho, que é o mais importante, você pode pedir informações com a Cirlei no WhatsApp 11 988084676, porque a gente vai começar a turma de 2025 agora em dezembro de 2024. Então é melhor você correr aí. Se você quiser saber o preço, entre em contato com a Cirlei. O horário, entre em contato com a Cirlei. O cronograma eu já mostrei, mas se você entrar em contato com a Cirlei, ela vai mandar gratuitamente um PDF que vai mostrar com mais detalhes esse cronograma, né? Qualquer outro detalhe, gente, em contato com a Cirlei. A gente não dá esse tipo de informação aqui nos vídeos públicos do YouTube, né? Porque é um tipo de coisa que a gente precisa conversar com você para ver qual que é o seu interesse, se o curso é realmente para você, porque a gente já recusou aluno, né? A gente já falou, olha, o curso não é para o seu objetivo. E daí a gente direciona a pessoa, né? Nada de barbeiragem aqui, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa nova fase da minha vida. E daí no próximo vídeo a gente vai ver aí o episódio 3 que vai falar de um outro assunto. Eu posso até ver aqui para vocês já adiantar, né? Eu vou deixar aqui no final aquele vídeo que eu falei para vocês que é o número 1, para vocês poderem entender aí como que é o começo. O próximo vídeo é sobre a evolução na elaboração. Então, como eu comecei e como eu terminei, é quase que uma linha do tempo, mas eu vou fazer slide por slide para vocês entenderem como que eu saio da elaboração informal para a elaboração profissional, né? Bom trabalho para vocês. Vejo vocês com certeza no curso de elaboração, que faz toda a diferença na vida de todo mundo que faz. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidoro.